instante, quero dar uma introdutória antes da gente entrar na palavra de Deus. Não é clichê falar que a gente se sente feliz, se sente alegre de estar na presença de Deus, porque a palavra mesmo diz: entrar nos atos do Senhor com cânticos de alegria. E esse é a certeza e a verdade do nosso coração. É que todas as vezes que estamos na casa de Deus, vamos entrar na presença do Senhor, nosso coração deve se encher de alegria. Amém? Como a pastora disse, há uns tempos, ela tem falado isso, né? E quer dar oportunidade para alguns irmãos, incluindo eu aqui, para trazer a palavra do Senhor para o coração de vocês, né? Derramar sobre a vida de vocês aquilo que tem sido derramado através também da minha vida, que é a palavra do Senhor. E eu confesso que por muito tempo, desde quando ela lançou esse convite, o meu espírito foi de se acovardar. O Evangelho é verdade, eu preciso falar isso para vocês, porque mesmo que a palavra nos diz que o Senhor nos deu um espírito de ousadia, mas mesmo assim a gente tem aquele medo, a gente tem aquela timidez. Eu falo isso sempre, né? Eu tenho essa timidez ainda, o Senhor precisa ainda estar trabalhando isso no meu coração, mas eu entendi que eu vou obedecer e eu vou seguir mesmo com medo, porque eu sei que não é eu, não é através de mim, mas é o que Ele faz. E quando eu medito, vivo a palavra do Senhor, então eu entendo que eu preciso seguir, obedecer. E não adianta eu falar que amo o Senhor se eu não obedecer aquilo que Ele está me pedindo. Então a prova de amor é você obedecer, mesmo quando você não entende, mesmo quando você está com medo. Você precisa seguir, você precisa permanecer, você precisa avançar. A glória do Senhor, porque tudo vem dele e volta para Ele. E essa semana eu estava em oração dizendo: Senhor, vamos deixar para a próxima, vamos deixar mais para frente, porque eu ainda não estou preparada para trazer a palavra para toda a igreja. É um desafio trazer para as mulheres. Eu sigo com esse mesmo temor, com essa mesma responsabilidade, o mesmo temor, a mesma responsabilidade, o mesmo zelo que eu trago a palavra para as mulheres. Eu sei que eu trago também para a igreja, mas a gente quer colocar a nossa caminhada com o Senhor como se fosse uma bengala. Eu disse para o Senhor: espero eu ter mais experiência, espero eu fazer às vezes um curso de teologia, porque a minha caminhada ainda é muito pequena. Eu estou, como o apóstolo Paulo disse, bebendo leite ainda. Eu não comi a comida sólida ainda. Eu ainda estou comendo essa comida. Mas o Senhor trouxe uma palavra no meu coração nessa semana. E é lindo como o Senhor faz, porque Ele justamente não deixa nenhuma ponta solta. A palavra da minha semana, que tem regido no meu coração, é a palavra que aconteceu ali, o milagre, né, de Jesus, um dos primeiros milagres de Jesus, ali naquele casamento, onde falta o vinho. E quando eu li essa palavra essa semana, o Senhor saltou aos meus olhos, saltou ao meu coração. Olha, chegou um tempo que eu não estou usando simplesmente aqueles que estão visivelmente, mas eu estou usando aqueles que estão disponíveis, aquelas talhas, né? Porque Jesus, quando acaba o casamento, o óbvio era Jesus usar aqueles odres, os odres do vinho, porque era um recipiente para se guardar o vinho. Mas Jesus então pega aquelas 6 talhas de pedra usadas para a purificação judaica e usa aquelas talhas como um milagre. Então, meu coração foi direcionado para essa palavra. Olha, não é aquilo que você imagina, mas é o quanto você está disponível. Então, esse é o chamado para a nossa vida. Não é o quanto você é provável, o quanto você é determinada, o quanto você é capaz, se você tem curso, se você está caminhando ainda na fé, mas é o quanto você está disponível para obedecer ao Senhor e seguir a instrução que Ele tem no seu caminho. Porque eu temo chegar naquele dia e não ser conhecida por Jesus e ser dizer: servo infiel, porque tu me negou, porque tu não fez o que eu te ordenei. Então esse é o desejo do meu coração, é o desejo da minha vida, é obedecer ao Senhor até que Ele venha. Conhecer tanto o coração do Senhor Jesus, e quando Ele vier com toda a sua glória dentre as nuvens, eu reconheça exatamente aquilo que Jesus
melhor do que começar é finalizar fiel. Né? Melhor do que começar a caminhada com o Senhor é finalizar fiel. Na jornada da minha caminhada, nem sempre eu fui fiel, eu me distanciei. Mas eu tive um novo encontro com Jesus, uma nova transformação. No tanto que isso foi essencial na minha vida. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Amém? Eu vou deixar uma palavra, vou trazer uma palavra ao coração de vocês. Uma palavra que tem seguido a minha vida, que tem regido a minha vida. Todas as vezes que eu estou andando na contramão, estou perdendo a direção, estou saindo dos planos, dos projetos do Senhor, Ele traz essa palavra no meu coração. Então, essa palavra que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, e se encontra em Gênesis, capítulo 1. Eu vou ler apenas os 2 primeiros versículos. Gênesis 1, 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito Santo de Deus se movia sobre a superfície das águas. Amém? Só até aqui. Feche os seus olhos, vamos olhar para a palavra. Pai amado, Pai querido, esta é a tua palavra. Senhor, a tua palavra ela é viva e poderosa, mais afiada do que espada de 2 gumes, onde ela penetra juntas e medula, zoa o corpo e alma. Ela que tem poder de trazer os pensamentos mais profundos. Faça nesta noite aquilo que os olhos humanos, as palavras humanas não podem, mas só o teu Espírito Santo pode. Sopra sobre nós o teu entendimento, a tua sabedoria, a revelação que vem do alto. Alinha o nosso coração agora com a tua vontade, Senhor, com os teus pensamentos. Faz agora nos nossos corações uma terra boa, uma terra fértil. Que essa palavra não volte, Senhor, vazia, porque ela nunca volta. Mas uma vez que ela é lançada, ela começa a germinar. Então provoque em nossos corações nesta noite a mudança que o Senhor espera. Transforma o coração, Senhor Jesus, nessa noite. Traz refrigério àquele que está cansado. Traz alívio, Senhor, para a alma que está fadigada. E não nos permita sair vazia, mas cheias do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, ela nos ensina que a terra estava sem forma, a terra estava vazia. E muitas das vezes, as irmãs já conhecem, eu sou muito dinâmica nas palavras. Eu trago instruções, eu tiro instruções que o Senhor me dá no nosso cotidiano e começo a aplicar na vida. Porque eu entendo que mais que uma palavra falada, é uma palavra quando você vive. Aqui as Escrituras são pessoas passadas, muitos anos, mas quando a gente tira lições, exemplos e traz para a nossa vida, é nisso daí que a nossa vida é transformada. É quando a gente vê a história de Saul e entende que o orgulho, a vaidade para a aprovação das pessoas não pode ser maior do que aquilo que Deus tem, do que obedecer ao Senhor. Mas quando olhamos para a vida de Sansão e entendemos que o orgulho e a vaidade não pode seguir a nossa vida. Quando olhamos para a vida de Esther, nós entendemos que precisamos nos posicionar em oração e pedir a presença do Senhor sobre o nosso povo, sobre a nossa casa. Quando a gente lê Neemias, a gente entende sobre a reconstrução, aquilo que o Senhor precisa reconstruir na nossa vida, porque Ele dizer para aquelas pessoas: olha, eu não posso descer porque eu estou numa grande obra, eu preciso cumprir aquilo que Deus tem na minha vida. Então é assim que a nossa vida é transformada, quando nós lemos as Escrituras e dizemos: quem eu sou, Senhor, nessa palavra? Transforma aquilo que o Senhor precisa transformar. E nesta noite eu quero que você se imagine como essa terra que muitas das vezes está vazia, está precisando ser encontrada, ser adubada, ser preenchida pelo Senhor. Se imagine essa terra que precisa continuar a ser fértil, ou precisa voltar a ser fértil. Se o seu coração está nessa terra, se está como essa terra,
Que você ore, faça uma oração sincera nesta noite. Diga: Senhor, não me permita sair de novo da tua casa como essa terra que precisa mais do Senhor. Eu coloco o meu coração, eu coloco a minha mente, eu coloco a minha casa como este lugar que o Senhor precisa entrar e começar a colocar as tuas sementes, aquilo que vem verdadeiramente do Senhor. Porque a palavra vem dizer que ela estava seca e sem forma, mas o Senhor começou a soprar vida. E é isso que a palavra de Deus faz. E é isso que a presença do Senhor faz quando entra na nossa vida. Pode estar a escuridão que seja, pode estar infértil que esteja, quando o Senhor vem, a fertilidade, as sementes começam a germinar. Não basta apenas a gente só preparar a terra, a gente precisa permitir que o Senhor adube, que o Senhor transforme, que o Senhor comece a colocar a água. E Jesus é a água da vida. Só que muitas das vezes a gente está cavando cisternas rachadas. Como diz a palavra do Senhor, a gente não está buscando a própria fonte, que é Jesus Cristo, mas a gente está buscando em cisternas rasas. E as cisternas hoje rasas são as coisas deste mundo, são as coisas passageiras deste mundo. Eu temo que cada vez que passa, as pessoas não só estão perdendo o primeiro amor, mas estão buscando outras coisas, mas não estão buscando a vida eterna. Existe um perigo muito grande para aquelas pessoas que estão desviadas, que conhecem a palavra do Senhor, mas estão distantes. Mas existe um perigo muito grande para nós que estamos aqui e não estamos nos entregando completamente ao Senhor. Não estamos compreendendo aquilo que verdadeiramente o Senhor tem para a nossa vida. Estamos deixando de cumprir o propósito de Deus por medo de não querer, ou porque simplesmente estamos agarrados demais com as coisas que estão se passando. Então a palavra de hoje que eu quero colocar no seu coração comece a colocar em ordem aquilo que está em desordem. O Senhor é um Deus que organiza, é um Deus de vida que sopra vida. Então comece a colocar ordem na sua vida espiritual e na sua vida física, na sua casa física. Uma das primeiras coisas quando o Senhor vem é colocar ordem na nossa vida, é começar a organizar aquilo que é organização, que é prioridade. A prioridade na nossa vida precisa ser conhecer Cristo, precisa ser se aprofundar mais em Cristo, precisa se entregar cada vez mais a Cristo. As últimas orações da minha vida, os passos da minha vida, o que tem regido meu coração, é olhar para o Senhor e dizer: nada é mais valioso, Jesus, do que ter um coração parecido com o Senhor. Eu não estou abrindo mão dos meus sonhos, mas é porque eu entendi que os teus sonhos são tão perfeitos que eu não posso ver sem sua presença. O que o apóstolo Paulo disse: considere tudo isso daqui perca, considere tudo isso aqui um lixo, porque não existe nada mais precioso do que os pés de Jesus. Essa precisa ser a verdade do nosso coração. Isso precisa ser o que rege a nossa vida. Eu tenho orado constantemente dizendo: Senhor, não existe um segundo da minha vida, não existe um dia da minha vida que não seja para engrandecer o teu nome. Não existe mais nada na minha vida que preencha, se não é a tua palavra, se não é a tua presença. Uma faculdade não me satisfaz, um emprego não me satisfaz, uma família que o Senhor me deu é extremamente valioso e eu amo e eu cuido. O ministério que o Senhor tem sobre a minha vida é maravilhoso, mas nada disso pode se comparar em conhecer ao Senhor e sentar aos teus pés e sentir o teu toque na minha vida. É isso que nós precisamos todos os dias. Tirar os olhos daquilo que está pairando a nossa vida e começar a olhar mais para a eternidade com o Senhor. Existe um perigo muito grande. Jesus nos disse: se lembre da mulher de Ló. Jesus não disse: se lembre da fé de Abraão,
Se lembre da vida do ungido do Senhor e se lembre da mulher de Ló. Porque a mulher de Ló criou raízes em um lugar que era só de passagem. Não tem como a gente querer criar raízes em um lugar que não é nosso. Não tem como a gente adquirir as nossas forças, colocar o nosso coração num lugar que não nos pertence. Eu falo que organização não é você não trabalhar, é você achar que não pode usufruir das coisas. É claro, é do Senhor, é bênção. Todas as bênçãos do Senhor Ele dá na sua vida. O trabalho é primordial. Só que quando o trabalho consome mais do que a sua intimidade com o Senhor, então significa que a vida está em desordem. Quando tudo à sua volta consome mais o seu tempo do que a sua intimidade com o Senhor, então está em desordem. Se você passa tempo, 10 minutos que seja no celular, mas não fica 10 minutos na presença do Senhor, está em desordem. A vida cristã, eu vou falar algo para vocês, a caminhada cristã, ela é mais de renúncia do que de bênçãos. Bênçãos que eu falo, materiais. A nossa vida cristã é regida por renúncias cada dia. Né? Todos os dias nós precisamos renunciar à nossa carne, porque ela grita pelas coisas passageiras. Mas às vezes o Espírito Santo está gritando no nosso dia a dia, mas a gente não está renunciando às coisas, justamente para ficar no celular, justamente para ficar na televisão. Todas as vezes que os meus olhos não estão contemplando mais aquilo que de fato é para contemplar, o Senhor pede para que eu renuncie o celular. E eu renuncio 1 mês, 2 meses. Quando os meus olhos estão consumindo mais aquilo da televisão, eu renuncio à televisão. Porque aí, como eu falei, não adianta. Não adianta viver uma vida aqui na terra se não for para ser entregue para ti, Jesus. Não adianta nada, não adianta nenhum desses prazeres deste mundo. Eu renuncio ao meu celular, eu renuncio à minha televisão, eu renuncio o que for preciso. Eu renuncio o meu medo, eu renuncio a minha timidez, eu renuncio o que for. Mas eu te sigo, Jesus, porque não existe nada mais valioso do que o Senhor. Eu fui e ainda continuo sendo essa terra seca. Essa terra que o Senhor precisa ser transformada. O Senhor precisa ser regado, precisa colocar essas sementes. Mas, mais do que isso, eu preciso me movimentar para ter essas sementes. E essa semente eu só encontro na palavra de Deus. Eu só encontro quando eu passo tempo com o Senhor. Então, organize a sua vida espiritual. Organize a sua casa. Sabe? Uma vida organizada, ela é o seu relacionamento, o seu relacionamento com a sua família, seu casamento tendo diálogo, tendo respeito como base. Uma vida organizada é a sua vida financeira organizada, né? Sem deixar nenhum tipo de brecha, de desonra. A sua vida organizada é quando a sua família está sendo assistida pela sua presença, quando você tem a sua presença. Mas nada disso daqui se sustenta se a prioridade da sua vida não for o Senhor. Se a prioridade da sua caminhada não for o Senhor Jesus. E o Senhor pediu para que eu listasse algumas instruções que Ele me deu na palavra de hoje. E uma delas é: coloque ordem na sua vida espiritual, coloque em ordem a sua casa, coloque em ordem os seus relacionamentos, finalize os seus relacionamentos com o homem, viva seus relacionamentos com o homem, porque quando você honra os seus relacionamentos, quando você honra a vida das pessoas, isso te dá abertura para Deus te abençoar. Eu compartilhei isso na reunião da família, né, que o Senhor me deu sobre o Simei. Simei foi aquele que correu com Davi ali no deserto e começou a insultar Davi, dizer: bem feito, Davi, olha o que está acontecendo com você, você desonrou Saul, você fez isso com Saul, agora está acontecendo na sua vida. Mas Davi nunca desonrou Saul, pelo contrário, naquela caverna onde Davi
santificar o seu nome e abençoar a sua vida, né? E quando a gente coloca a vida em ordem, quando o Senhor começa a colocar a vida em ordem, a transformar a nossa vida, todo ao nosso redor é transformado, tudo ao nosso redor começa a criar forma. Mas a transformação que Deus vai fazer na sua vida não é aquilo que vai fazer na vida de outra pessoa, né? Primeiro Deus faz em você, depois Ele faz através de você. Aquilo que Deus faz na sua vida transborda para outras vidas. A sua vida é que é um testemunho vivo do Senhor na terra. Então a sua vida precisa ser uma marca de Deus. As pessoas precisam ver Deus na sua vida e então ali aquele lugar é transformado. Eu quero voltar sobre o tema da renúncia, porque eu acabei entrando no outro tema, mas a nossa vida cristã, como eu disse, ela é regida por renúncia, né? Renúncias que muitas das vezes nem são pecados, são simplesmente uma prioridade, que Deus te chama no meio da madrugada e você obedece e vai. Mas a renúncia, eu vou falar para vocês, é uma das coisas que mais dói no Evangelho. A renúncia ela não é fácil, ela dói na carne, ela dói na alma, mas uma vida cristã sem renúncia significa que o Senhor não vai crescer em seu coração. As coisas vão nascer, mas o Senhor não vai crescer. Muitas das vezes a renúncia vai ser tirar você de mesas, vai tirar você de relacionamentos, não porque você é bom, mas porque o Senhor diz, olha, não vai, não faça, não é hora de ir, simplesmente fique comigo, né? Então é algo que acontece na nossa vida, e se a gente não vive uma vida de renúncia, a gente não entende a plenitude do conhecimento de Deus, porque o Senhor vai nos chamar cada vez mais para a presença dEle. Esses últimos tempos eu tinha orado e disse, Senhor, que saudade daquilo que era antigamente, que saudade dos cursos, dos círculos de oração, de quando eu ia para o círculo de oração muito jovem, que saudade do momento que eu subia no monte para orar com o Senhor, que saudade daqueles movimentos genuínos, simples, mas que a tua presença vinha e a tua glória era quase que palpável. E o Espírito Santo falou assim, não sinta saudade de um movimento que já se passou, mas entenda agora o movimento que eu estou proporcionando para essa nova geração. Sabe, foi primordial aqueles momentos, mas o que você tem feito para que eu derrame do meu Espírito sobre esse movimento? Por que você está sentindo saudade das vigílias se você pode simplesmente ficar comigo nas madrugadas, só eu e você? Por que você está sentindo saudade da minha presença se você pode me buscar à meia-noite? Entenda o que eu estou fazendo nesse novo tempo, Led. Entenda o que eu estou fazendo nessa nova geração. Simplesmente vá e compreenda e se debuce na minha presença. Sabe, não espere os ciclos de oração, não espere os movimentos que eu já fiz agora. Mas o que eu preciso derramar do meu Espírito é algo. Eu peço perdão, gente. Vida de mãe. Vida de mãe é assim. Mas existe aqueles filhos e aqueles filhos, né? A palavra é desses filhos. Mas é isso. Se alinhe com os céus nessa noite. Peça que o Senhor alinhe seu coração no que Ele está fazendo neste momento. O avivamento, ele vai começar, mas ele vai começar na sua casa. Ele começa no seu coração. Não espere os movimentos das grandes multidões. Faça você o seu próprio avivamento na sua casa. Essa palavra veio quando eu disse para o Senhor que eu tinha saudade dos círculos de oração, e o Senhor me direcionou então a fazer um desafio com as irmãs de 7 dias à meia-noite. Eu falei, Senhor, quem é que em pleno vida comum vai se levantar à meia-noite gravando um áudio? Mas eu obedeci. E a gente fez esse movimento de uma semana gravando um áudio, e quando eu parava de gravar o áudio,
presença de Deus na minha sala fosse quase que inundada. E ali eu já não sabia mais o que era tapete. O tapete estava encharcado de lágrimas. E ali eu fui totalmente preenchida. Eu não sei o que aconteceu com as mulheres naquele tempo, mas em mim, naquele momento, o meu coração começou a ser transformado. Naquele mover tão simples, tão genuíno, o próprio celular, somente um áudio, onde ninguém se via, onde ninguém, eu não sabia o que estava acontecendo nos lares dela, elas não sabiam o que estava acontecendo no meu. Mas quando eu parava o áudio, o Senhor dizia: agora fica comigo, agora é eu e você. Então que o seu coração aqueça para fazer esses pequenos movimentos, que o seu coração arda e queime pela madrugada pelo Senhor. Para de negligenciar e começa a organizar a sua vida espiritual. Começa a priorizar aquilo que é eterno. Peça ao Senhor para arder o seu coração todos os dias por Ele. Senhor, é necessário eu trabalhar, é necessário eu cuidar da minha casa, mas me ajuda a voltar de novo para Ti como o primeiro amor. Como o Senhor ardeu de novo. Eu orava e dizia: arde o meu coração de novo, como na primeira vez. Me encontra naquele banheiro como o Senhor me encontrou naquele dia. E o Senhor está dizendo: naquele dia eu já derramei, mas a porção que eu estou derramando agora é nova. Que o Senhor possa transformar a sua vida e que você não aceite mais ser essa terra vazia, mas que você comece a ser cheia do Espírito Santo de Deus. Para finalizar, que já está dando nosso horário, eu queria orar com você. Talvez hoje seja um dia que você precise fazer essa oração sincera, não com palavras bonitas, mas com coração sem resistência, colocando seu coração hoje diante do altar do Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho sido essa terra seca, eu preciso que o Senhor adube, eu preciso que o Senhor comece a colocar sementes do teu evangelho, porque assim como o Senhor fez com aquela mulher samaritana que estava naquela fonte, aquela mulher estava diante de um poço de água, mas o Senhor prometeu uma água que seria saciada eternamente. E é dessa água que eu preciso beber, é dessa água que eu preciso que o Senhor enche o meu coração. Eu não quero mais viver como eu vivia antigamente, mas eu quero viver o novo da tua presença. Me perdoa por tudo que eu tenho vivido, mas hoje o Senhor instala o novo mover na minha vida. Tira o coração de pedra e começa a colocar um coração de carne, sedento pelo Senhor. Eu quero que o Senhor, que vocês se levantem e orem. Vou orar com vocês. Você tem liberdade de orar ao Senhor do jeito que você quiser, em pé, ajoelhado. Eu sou do tipo que põe a boca no pó. Se eu não colocar a boca no pó, parece que não é eu. Então, mas você tem liberdade de fazer o que você quiser. O importante é que você se conecte com o céu e você mesmo faça essa oração para o Senhor agora. Você diga: Espírito Santo, não existe resistência mais agora no meu coração, mas eu preciso que o Senhor toque a minha vida neste momento. Pai amado, Pai querido, santo é o teu nome, glorificado seja o teu nome sobre toda a terra. Nós te glorificamos, nós te exaltamos nesta noite, colocando o nosso coração diante do teu altar, dizendo: Senhor, essa terra seca sou eu, essa terra seca tem sido eu, as distrações têm rompido, têm roubado meu tempo, mas eu entendo que o Senhor está me chamando para um tempo novo, o Senhor está me chamando para que eu coloque a minha vida em ordem, e agora o Senhor transfere, Senhor, transforma o nosso coração, começa a tocar em cada coração nesta noite, começa a fazer aquilo que só o teu Espírito pode. Espírito Santo, começa a soprar sobre os corações. Espírito Santo, começa a transformar estas almas, começa a tocar nestas vidas. Vem com o teu Espírito sobre nós. Eu sei que o teu avivamento começa aqui, eu sei que o teu avivamento começa em nós.
rio, Senhor, de águas puras que vem do teu trono. E é essas águas que hoje nós nos afogamos. Sopra do teu Espírito, Senhor Jesus. Santo Espírito de Deus, glorifica o nome do Senhor. Santo, santo, santo tu és. Glórias e glórias somente a tu, Jesus. Glorificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, Senhor Jesus. Naquele grande dia faremos, Senhor Jesus, voluntariamente. Nos ajuda a ser fiel, Senhor Jesus. Volta os nossos olhos para a eternidade com o Senhor. Volta os nossos olhos para a eternidade contigo, Senhor. Em nome de Jesus.